Bom, gente, vamos começar então. Quem chegar depois aí, ela vai ficar gravada, dá para assistir depois. Muito obrigado quem veio. Hoje vamos falar sobre rede de apoio, que acho que a forma mais bacana de começar é a gente começar a relembrar um pouco de história, né? De o que é a rede de apoio, como a gente cresceu, o que veio das outras gerações. E quando a gente pensa sobre isso, a gente lembra muito do que era o papel da mulher antes. O papel da mulher antes era o de procriar e de cuidar de filhos, né? E que começou a mudar lá na Revolução Industrial, e principalmente depois das guerras. Porque os homens não voltaram para casa, então a mulher tinha que dar conta de começar a trazer o sustento para casa, que era antes o papel do homem. E aí nessa era, lá no pós-modernismo, essa coisa que a gente vive hoje, cada vez mais existem mais obrigações que a mulher tem que ter, e que traz essa coisa do que a gente vive hoje, que é essa onipotência, essa necessidade de dar conta de tudo, porque ainda tá os restícios da história, né? Da coisa de você ser obrigada a ser responsável pela família nesse sentido de cuidar, onde o homem é a obrigação do prover. É, e quando a gente pensa sobre isso, ainda mais depois desse boom que ainda mais está agora, sobre essa coisa do individualismo, de se entender, e que na verdade acho que ao mesmo tempo que tem o lado super bacana dessa coisa de se questionar de quem eu sou, qual é o meu papel, o que eu estou desenvolvendo, o que eu estou fazendo, qual o nome do que está acontecendo. Infelizmente as pessoas sempre tendem a ir para o extremismo, né? E vira essa chatice que não pode se falar nada porque já é o extremo, já é o 8 ou 80. Ou você é ou você não é, que eu sou super contra, que essa coisa acaba segregando. Acho que extremismo sempre é muito oposto, assim, né? Se não manter o equilíbrio, eu acho que fica complicado. E aí, a partir do momento que você entende isso, que é uma bagagem histórica que a gente carrega, a gente começa a identificar alguns pontos de por que é tão difícil aceitar ajuda, de por que eu tenho que dar conta de tudo, de por que é tão difícil ver o outro como alguém que me ajuda, né? Ou como sempre, quando cai nessa parte de rede de apoio, sempre tem alguém falando, porque pai não ajuda, né? Vai ter uma live específica para isso. Não vou entrar então em detalhes nessa parte, mas vou dar um gostinho, né? Eu fui até procurar no dicionário exatamente para falar para vocês nessa coisa que a gente pensa do que é a ajuda e o que é a obrigação, né? E aí quando você vai para ajuda, você tem como auxílio, socorro, assistência, favor, ajudar alguém. E quando você vai com obrigação, é impor como dever, coagir, forçar e compelir. E é o quê? Como é que você entende isso nessa parte do ajuda e nessa parte da obrigação? Já traz uma coisa das gerações passadas, já traz uma obrigação, um peso grande quando se fala em obrigação, e aí que a gente perdeu muitos anos, né, de discussão, muitos anos de tentar mostrar para as pessoas o nosso ponto e o que a gente precisa, sem trazer essa carga da obrigação como dever, como imposição. É por isso que é gerado tanto castigo e o autoritarismo em cima dessas ideias. A partir do momento que você tenta trazer a ideia de colaboração, as coisas ficam mais leves. Então, a pessoa que está tentando te ajudar, porque é o que você está precisando, ela não tem obrigação de fazer isso, né? Outra live também, ninguém é obrigado a nada. E se a gente começa a entender essas coisas, a gente coloca no lugar do outro e a gente começa a nomear o que está acontecendo, entendendo as nossas fraquezas, e não no sentido de ter uma insegurança de não ser capaz de fazer, mas de entendendo que realmente precisa-se de uma aldeia para educar uma criança, as coisas ficam muito mais fáceis. Voltando lá para a história, como é que funcionava antes? Exatamente por ser o trabalho da mulher, a mulher ficava em casa com trocentos filhos e existia toda uma comunidade para estar ajudando essa mulher. E a comunidade era a tia, a avó, a bisavó, a vizinha, e geralmente famílias moravam todas juntas na mesma casa. Então era assim, todo mundo junto e misturado e um ajudando o outro. A partir do momento que começou com essa coisa de trabalhar fora, da mulher encontrando o papel dela, foi se afastando, né? Foi se criando essa diferenciação de cada um na sua casa, de eu tenho que ainda, além de fazer esse trabalho, eu preciso fazer o outro trabalho. E começou meio que uma exigência.
e uma coisa de por que ela dá conta e você não dá, e sabe, essa coisa que destabiliza todo mundo, que deixa todo mundo doido. E a partir do momento que você entende que a comunidade é exatamente para você se sentir parte e que a criança precisa disso também para ela poder ver as diferenças, para ela poder entender o meio de como as coisas funcionam. Por isso que eu sempre falo, gente, a criança se adapta ao meio eu cuidador. E isso é primordial para o desenvolvimento do ser dela, porque ela precisa saber como lidar com todos esses tipos de pessoas. Então, a partir do momento que você se afasta de todo mundo e é só você, é a coisa que a gente já abordou, que a gente vai falar aqui de novo sobre a simbiose materna, que você acaba criando uma dependência com a criança, e você depende dela, ela depende de você, e acaba que a criança se priva de estar conhecendo outras pessoas, de estar conhecendo como funciona o meio e a comunidade de forma geral, porque cada um vem trazendo uma coisa diferente, vem agregando mais. E aí, tipo, Camila, porque eu não tenho rede de apoio, barará. E aí acha que rede de apoio é o pai, aí o pai já não é apoio, é obrigação. Qualquer pessoa que está disposta a te ajudar e você precisa de ajuda. A primeira coisa é ter essa aceitação de que você precisa de ajuda. O seu médico é a sua comunidade. A professora faz parte da sua comunidade. A sua vizinha é parte da comunidade. A sua avó, não é só família. Cada pessoa que está trazendo, está agregando alguma coisa para sua vida, faz parte da sua comunidade. É muito comum, para quem mora fora, a primeira coisa que você faz quando você vai morar em outro país é achar a sua comunidade. Por quê? Porque você tem essa necessidade de fazer parte do meio. Você não vai para um outro país e fica isolado, porque senão você surta, você não sabe como as coisas funcionam. Geralmente as pessoas que não se encontram na comunidade que elas vão, são as primeiras que voltam para o Brasil. Né? E quem consegue se sentir bem visto e bem querido na comunidade são as pessoas que têm mais facilidade de adaptação. Então isso é do ser humano, você precisa da outra pessoa. É a mesma coisa que a Amanda já falou do egocentrismo, dessa coisa de você achar que você tem o poder e que você faz tudo, que você acontece, sendo que na verdade é parte do ser humano viver em comunidade, precisar do outro para se ver, precisar do outro para se sentir querido. E quando você se priva disso e você priva a criança disso, tá rolando um distúrbio ali, tá rolando, vai ter agravantes, porque essa criança não vai entender como é que ela consegue lidar com outros tipos de pessoas, ela não vai entender como é que as coisas acontecem com diferentes pessoas. Então, a partir do momento que você entende, né, essa necessidade de que você precisa e de que você começa a se questionar, e eu espero que agora já esteja fazendo sentido para vocês essa parte da crença, das expectativas, de por que você faz as coisas, de por que você acha e tudo mais pelas aulas que a gente, pelos vídeos que a gente fez antes, que você consiga entender aonde está exatamente esse problema que você tem em aceitar a ajuda dos outros, de por que você acha que você vai ser julgado por pedir ajuda dos outros, né? Eu quero falar muito mais disso profundamente quando eu vou na live do Pai Ajuda, que a gente já falou sobre isso, né, do cara, mas eu quero trazer isso de novo nesse resumão que a gente vai fazer, acho que nessa semana ou na próxima, que é exatamente isso, é de entender exatamente quando você você quer obrigar o outro, isso não serve só para o pai, mas como também para membros da família, né? Eu estava até na Educar respondendo essa semana uma questão que veio, que a mãe colocou que deixava a filha com a sogra e que a sogra dava doce, deixava na televisão e ficava mimando a criança. Ou seja, ela queria uma obrigação da sogra de seguir o que ela queria, sendo que a sogra é a sogra. Não importa se fosse a sogra, a mãe, a avó. A resposta para isso é muito simples. Se você não está feliz com isso, então não deixa mais a sua filha na casa da sua sogra, da sua mãe, da sua tia, ou seja lá qual seja. A partir do momento que você não paga um salário para a pessoa, você não pode exigir que ela se adeque às suas necessidades. E muitos dos pais acabam desistindo de ajudar, porque sim, pai, a mãe ajudam, tá um colaborando com o outro. A partir do momento que você começa a se separarem como indivíduos, cada um faz o seu trabalho, vocês param de colaborar um com o outro e acaba virando obrigação. E tudo que vira obrigação, gente, quem é que faz com prazer?
Quem é que faz realmente com vontade? Ah, mas é porque a mãe não abandona, a rede de apoio abandona. Não, isso é uma coisa que está incrustada na mulher e de tipo. Desculpa, mas assim, tem muita mãe que era melhor abandonar do que fazer o trabalho que faz. Porque essa coisa de simplesmente aceitar, de que, pelo menos eu estou aqui, eu não vou deixar o meu filho, só que negligenciar, realmente não cuidar dessa criança e fazer, e ter tipos de abuso, nem não sendo físico, mas intelectual e emocional e tudo mais, faz o mesmo estrago do que se tivesse abandonado, né? Então, assim, é muito mais profundo, é muito mais, tem que se discutir muito mais, entender muito mais questionamentos para você realmente aceitar. Veio um monte de gente nova nesses últimos dias. Todas as lives estão gravadas no YouTube. Eu já subi todas as lives. Então, assim, se não tá fazendo sentido para você, vai lá no YouTube, assiste as outras lives. Não escolha temas para assistir. Ouçam todas as lives, porque uma vai interligando com a outra, uma vai fazendo o outro assunto fazendo mais sentido. Se você chega lá e começa a assistir a última live, não vai fazer tanto sentido se você tivesse assistido a primeira e estivesse acompanhando o nosso raciocínio. A ideia do projeto é exatamente com esse primeiro mês de dar um chacoalhão, de trazer várias informações que tirem você da zona de conforto e que façam você pensar um pouco mais profundamente sobre questionamentos que, na maioria das vezes, a gente vai vendo de forma rasa, que a gente vai cuidando de uma forma muito superficial e que existem muito mais questionamentos que devem ser feitos. A Gabriela falando que faz sentido a loucura achar que dá para fazer tudo sozinha, mas às vezes é realmente difícil poder contar com a rede de apoio. Essa parte de poder contar com a rede de apoio e que é difícil, lembra da nossa live sobre expectativas. Fica difícil a partir do momento que você joga todas as suas expectativas para o outro. Ou que quando eu falei de problemas, quando você acha que os seus problemas são causados pela falta pela rede de apoio que não está atendendo às suas expectativas, que é a coisa da sogra que dá doce para a criança. Quando você consegue ajustar isso de que o outro realmente está ajudando e ele não tem obrigação de te ajudar. E a partir do momento que você também não deve ver isso como um fardo. Vocês, vamos lá, falando de pai e mãe, vocês dois fizeram a criança, então assim, colaborem para que isso aconteça, não é nossa obrigação. Quando você traz isso, por mais que seja seu dever, né? Por mais que seja o dever de cada um fazer isso, mas quando você fala pro outro, é esse que é o negocinho da história. Se você fala pro outro que é obrigação dele, vira aquela coisa da imposição, vira a coisa do autoritarismo. É a forma que a gente conduz o outro, é a forma que você pede a colaboração do outro. Eu não tô defendendo ninguém, eu acho que pai que não assume filho é um bosta, mas assim, eu tô tentando pontuar exatamente o que eu vejo, principalmente nos atendimentos, das mães que falam, porque meu marido não colabora, porque não sei o que. E eu pergunto, como é que você conversa com ele? Porque meu marido pensa diferente da educação comigo. Como é que você manda essas informações para ele? Como é que você convida ele? Aí eu falo, porque é obrigação dele, darará. A partir do momento que você vê dessa forma, e eu não tô aliviando o lado dele ou o lado de qualquer pessoa envolvida, mas a partir do momento que você impõe, e isso, gente, eu gosto de pontuar muito, porque a gente não aprendeu isso. Por isso que a maioria das pessoas, quando vão discutir, brigam. A gente não aprendeu a discutir. A gente coloca o que a gente precisa para o outro como uma forma de imposição. É muito difícil, é o automático da gente, por isso que o povo se mata por futebol, por político, por religião. Não, porque não devemos discutir religião, política. Não, a gente tem que discutir exatamente para a gente começar a aprender a falar sobre esses assuntos sem estar agredindo o outro. A partir do momento que você chega pro marido, para qualquer parte da sua rede de apoio, e você impõe o que tem que ser feito, a pessoa recebe essa informação como uma agressão. Esse é o principal ponto. Não estou querendo tirar o dever do outro, né? Também falando de pais, né? De pai e mãe. Os dois têm dever de criar essa criança, iguais, da mesma forma. Mas a partir do momento que você pede colaboração, fica mais time.
Vamos lá, a gente tem que dar certo. Cada um vai trazer uma coisa diferente. Um vai olhar o outro não para apontar o erro, mas para poder trabalhar junto e fazer as coisas funcionarem. Então, quando você tá aqui falando, né, é o mecanismo de defesa, exatamente, a partir do momento que você olha isso como uma forma, de uma perspectiva diferente, você consegue trazer muito mais apoio, e aí vai de você, de não exigir isso. A partir do momento que você exige, não é mais apoio, é obrigação, e é como o outro tá vendo isso. É como o outro tá entendendo isso. Já passou pela sua cabeça que muitas das vezes as pessoas não querem te ajudar exatamente porque tem que ser do seu jeito? E assim, ajuda, a gente não escolhe. A gente pede e aceita, e vai ser feliz. Né? Não tem que fazer do seu jeito para dar certo. Muitos pais, vou me aprofundar isso depois, mas eu quero mencionar, muitos pais desistem desse trabalho, e aí, ai, porque a criança é muito apegada a mim. Não, você criou essa simbiose entre você e a criança, de que a criança nem confia no pai. E o pai desiste, não é porque ele é vagabundo e não sei o quê. É o inconsciente. Lembra que a gente falou de procrastinação, do cérebro precisando de estímulos positivos o tempo inteiro, né? Geralmente isso acontece muito quando tem atendimento de que a mãe fala, não, porque meu filho só dorme comigo. E a criança às vezes nem amamenta, ela simplesmente é ela que tem que recorrer. Eu falo, tudo bem. Então a criança começou a chorar, e aí o pai vai lá tentar ajudar. E o que que acontece? Ah, ele chora, chora. Eu falei, o que que você faz? Aí eu vou lá, eu falei, então tá. E o que que a mente dos dois entende? Ah, meu marido adora, ele volta a dormir. Eu falei, não, volta 3 capítulos e vamos recomeçar. O que que os dois entendem? Tá, o meu filho entende que se ele chorar eu vou lá buscar. E seu marido? Não, meu marido... Falei, o seu marido se sente um bosta, e aí o macaquinho lá da cabeça dele, você não se presta nem pra cuidar do seu filho. E aí, com o tempo, ele pega o fracasso aprendido. Live de procrastinação, gente. O fracasso aprendido. E aí, pra ele não se sentir fracassado, ele fala, ah, é melhor eu ir dormir. Ele aceita qualquer outra coisa, ele cria uma ilusão de que o que ele tá fazendo é certo porque você tá no comando. E isso acontece com toda a rede de apoio. Se você descredibiliza a ajuda do que a outra pessoa está dando, para que ela vai querer ficar tentando te ajudar? Se tudo que ela faz está errado. E aí vai de novo para as lives anteriores, onipotência, de por que você acha que você vai dar conta. Para que você quer dar conta de tudo se a criança precisa dessas diferenças? A criança precisa entender como é que funciona com cada um. O que você quer provar? Para quem? Por quê? Né? Então, quando você começa a entender de tipo que a persona, né? Todos nós precisamos de rede de apoio, de comunidade, se fazer parte dessa comunidade, de se entender, por que você está lutando contra isso? É o principal, assim, né, falando dessa rede de apoio. De por quê? Então, assim, não é simplesmente o fato de você ter pessoas à sua disposição ou não. Eu vejo geralmente a gente fala, porque você não conhece a minha vida, eu não tenho rede de apoio. Tem várias pessoas ao seu redor. E se você se distanciou delas, por quê? Né? A gente vai falar também em Porfério, que existe os dois lados, então que a pessoa se afasta porque da mãe, e aí vai o tabu mesmo, de eu não quero incomodar e dá. Mas muitas das vezes é porque a mulher se afasta das pessoas. Ela não quer ser como é que fala? O peso a ser carregado. Né? E a partir do momento que você começa a se excluir, você é excluída. Então, assim, entender a rede de apoio de quando alguém vai na sua casa e se oferece para fazer uma coisa, deixa fazer. A pessoa tá oferecendo porque parar de ficar, acalmar esse chimpanzé de que não se associa o seu pedido de ajuda com fraqueza, como se você fosse incompetente, mas que faz parte do processo, de que você precisa dessa ajuda, que não dá conta de ir para a faculdade, ser mãe, trabalhar, cuidar da criança, cuidar de você, ir para academia. É muita informação. E a partir do momento que você se abre para isso, você consegue ver que as pessoas estão realmente querendo te ajudar. Ajudar, e não importa se é da família ou não, é isso que você deve contar, com a ajuda das pessoas. E ajuda a gente não escolhe, a gente não pontua, a gente simplesmente aceita e vai ser feliz. Ai, que querida! No começo eu estava indo por um caminho ruim, mas com as publicações suas da Amanda eu consegui melhorar. Gente, é isso. A gente fica muito feliz com esse tipo de feedback que está dando os insights em vocês. E a ideia do projeto nesse primeiro mês é exatamente esse. A gente está preparando vocês o que está por vir, porque mais para frente a gente vai começar a ir muito mais profundamente nessas conversas. Vão ser conversas
assim, bem fora da caixa, de trazer outras perspectivas sobre o assunto que vocês precisam tá seguindo com a gente, assim, os feedbacks que a gente tá tendo, já recebi, se você não mandou aí, manda aí seu feedback, eu quero saber, exatamente disso, as pessoas estão, eu não tinha pensado nisso antes, assim, a gente fica morrendo de vontade de dar abraço em vocês, quando vocês falam que Camila faz muito sentido, você tinha falado isso na Educar, eu não tinha entendido, mas agora tá fazendo sentido, de eu tô muito diferente, porque agora eu lembro de vocês falando nas lives, ó, era essa exatamente a ideia que a gente queria. Né? Então as lives vão continuar até o final do mês. O projeto não vai acabar, ele simplesmente vai mudando aos poucos. A gente vai finalizar no dia 31 esse modo de entregar o conteúdo de lives diárias todos os dias, para poder estar explicando lives curtinhas. E a gente vai fazer depois um outro projeto que a gente já está organizando, tudo dentro do projeto Mimimi, mas vai ser outro conteúdo. Então, assim, estamos muito felizes, espero que vocês também estejam. Quem chegou agora, vai lá para o YouTube, assiste todas as lives, sem ficar escolhendo qual é o tema. Vai uma por uma, porque a gente faz esse trabalho pensando exatamente no que você tinha que saber antes para chegar depois. Se eu falasse de rede de apoio aqui antes, você não teria, você provavelmente não estaria acompanhando o que eu estou trazendo o raciocínio de agora. Então tudo tem um porquê. Não pulem etapas, né? Principalmente vai lá chegar na parte de problemas, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Não pulem etapas. Entendam causa, problema, consequência, porque aí as coisas fazem muito mais sentido. Live curtinha, meu recado foi dado. Espero que vocês tenham curtido. Bom domingo pra vocês, gente. Até mais.